Os ecos do universo. Marco, eu fiquei fascinado com essa notícia, publicada aqui no blog do Clube Centauri, sobre o telescópio espacial James Webb e a supernova que iluminou uma região de gás e poeira interestelar. Mas confesso que eu fiquei com algumas dúvidas e gostaria que você me ajudasse. Por exemplo, o que exatamente significa dizer que todas as regiões densas e empoeiradas que vemos, e a maioria do que não vemos, se parece com isso por dentro? Bom, pois é, né. Para variar, o James Webb rompendo fronteiras aí, fazendo que a ciência se expanda um pouco mais com todos os dados que ele está nos permitindo. Mas vamos lá, James Webb ele fez o seguinte, ele capturou algumas imagens com alto grau de detalhamento de algumas regiões do meio interestelar e que foi eliminada, que surgiu ali com grandes bolsões de luz, por uma supernova que explodiu há séculos. Essa informação a priori. Normalmente o que acontece é que essas nuvens de gás e poeira, elas são muito, muito densas e elas tendem a ser escuras. Então, a gente não consegue ver muito o que acontece dentro delas, né. Pensa como se você tivesse, sei lá, dirigindo numa estrada onde você acabou de passar por um nevoeiro. Você tem a ideia é que você reduz um pouco a velocidade, porque você não consegue ver tanto a alguns metros à sua frente. E é uma situação muito parecida, você tem ali um ofuscamento, a luz não consegue entrar, a gente não vê o que está acontecendo dentro daquele nevoeiro, né, por conta dessa fumaça espessa, né. Então, é como se a luz da supernova estivesse refletindo, e permitindo fazer essa visualização. Então o James Webb ele conseguiu fazer, enxergar dentro dessas grandes estruturas aí pela primeira vez. Oh, que legal. E quando a gente fala de visualizações do James Webb, né, a gente está falando de utilização de uma câmera infravermelha, né? Uhum. Então, o que que é tão especial? O que que a gente consegue ver ali dentro ali que talvez até o famoso, né, do nosso telescópio Hubble, né, não conseguiria ver? É, a gente tem que fazer esse recorte aí de quais faixas do espectro eletromagnético que cada telescópio consegue ver. E o que ele demonstrou, o James Webb, é de tirar o fôlego, é uma coisa fascinante de fato, né, e ele mostrou alguns padrões muito complexos, que funcionam como se você tivesse algumas lâminas de poeira e gás, né, e algumas estruturas que a galera da academia tem chamado de ilhas magnéticas. E esse nome não é à toa, né, essas ilhas elas são como se fossem regiões ali no espaço, e elas lembram e essa visualização pode ser que facilite muito para o nosso ouvinte, uma vez que a gente está fazendo por áudio, né, pensa naquela madeira, sabe, que tem vários desenhos, vários veios, assim, sabe, que acontecem de forma natural. As novas imagens que o James Webb produziu e disponibilizou para quem quiser ver, elas trazem como se fossem esses padrões de veios de madeira numa tábua, e elas parecem desempenhar um papel muito, muito importante na forma como esse gás interestelar se comporta. Porque acontece o seguinte, essas imagens, elas são tão, tão detalhadas que os cientistas estão comparando como se fosse, algumas tomografias ali computadorizadas dessas regiões, né, desse meio interestelar. O James Webb ele veio como ele prometeu muita revolução, né? São quantos anos? Mais de 20 anos Muito tempo. de de construção, né, de planejamento, era para ter lançado há muito tempo atrás, ele só veio agora. E Marco, conta pra gente aí, como que essas descobertas, né, descobertas como essa, né, talvez alterem até o que a gente entende de astronomia, né, como isso impacta a astronomia no dia de hoje? Bom, tem algumas estruturas, algumas regiões do universo que a gente ainda não tem tantas informações, né, o universo é muito grande e a nossa compreensão dele, apesar de a gente já saber muita coisa, né, a gente está explorando, a gente está chegando lá, a gente está conseguindo. Mas vamos lá, essas estruturas, né, que o James Webb trouxe para nós com essas imagens, elas, revelou que podem ajudar os cientistas a entender como esse gás interestelar, ele colapsa na formação de estrelas. Que é muito diferente de um laboratório, onde as pessoas fazem ali os experimentos, o atrito ele não pode ser descartado.
né. Então, quando você está nessas regiões de formação de protoestrelas interestelar, né, esses pequenos atritos, eles podem formar novas regiões que existem algumas flutuações gravitacionais. Por exemplo, né, esses nós magnéticos, eles parecem estar envolvidos no processo de dissipação de um campo magnético do gás que compõe essa poeira interestelar, né, o que é um passo muito, muito importante para que ele possa vir a se condensar e dar origem a novas estruturas protoestelares. Então, se você tem ali uma camada muito densa de gás, a tendência de ter algumas colisões de partículas aumenta, e daí com isso você tem novos corpúsculos ali que começam a ter algumas interações, alguns nós magnéticos que atraem novas partículas, mas isso é um conhecimento muito mais teorizado. Agora, com essas novas imagens do James Webb, a gente vai conseguir ter dados de fato como se nós estivéssemos experimentando o mundo, mas nós estamos vendo os dados ali acontecendo, né, é difícil dizer em tempo real, né, em astronomia, mas de qualquer forma são dados que o James Webb está conseguindo revolucionar a ciência, né. Então até agora esse processo era um grande mistério de forma, a pensar nos dados, né. E essas novas imagens estão abrindo campos de pesquisa gigantescos aí para aqueles que estão envolvidos nessa pesquisa. As nebulosas são o que a gente conhece como berçário de estrelas, né? Ali Uhum, onde os gases vão se acumulando até gerar as primeiras protoestrelas, né? Que são aí primeiro estágio, ainda não são estrelas porque não tem fusão nuclear, né? E aí elas uhum, vão evoluindo. Quando a gente fala de evolução estelar, né? A gente sabe que estrelas supermassivas chegam no fim com uma supernova, né? uhum. E é uma supernova que está iluminando essa matéria, né? Essa poeira cósmica, né? E pelo jeito ela explodiu há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, como você disse, falar de tempo é coisa complicada na astronomia, porque a gente aí vive nossos 100 anos e já acha muito, para eles 100, 200 mil anos é coisa nova, né? Mas essa luz da supernova ainda está causando efeitos? Como que funciona isso, Marco? Até para a gente conseguir se localizar de qual, supernova a gente está dizendo, né, a supernova em questão é a famosa Cassiopeia A. Então a estimativa é que ela explodiu há cerca de 350 anos. Daí acontece como você colocou para nós, né, quando uma estrela massiva explode, ela emite um pulso muito intenso de raio-x e luz ultravioleta, né. Acontece que esse pulso ele viaja pelo espaço e ele encontra essas nuvens no seu caminho, nessas nuvens de gás e poeira, e essa luz ela é refletida, o que gera também um aquecimento desses gases, né. E é justamente por isso que a gente, dado o recorte que o James Webb consegue observar, né, consegue fazer as imagens, essa variação na temperatura, essa variação nos brilhos podem ser captados, né. E é muito bonita a forma como os cientistas estão chamando isso, né, eles estão chamando de ecos de luz. Não soa meio poético, Rodrigo? Né, imagina os ecos de luz, né, coisa bonita de ouvir até, né. Uma analogia, né, ao eco, né, que vem da onda sonora, né, Exato. eles trazem aí para as ondas eletromagnéticas, né, realmente bonito e fora do comum, né. É um jogo de palavras que é bem interessante, que facilita a compreensão de todo mundo, né, todo mundo compreende um eco, né, foi ali numa região que falou e se ouviu, né, a voz viajando, né, funciona de forma muito parecida, né, e o James Webb ele conseguiu fazer a captura deste eco de luz, que basicamente funciona como uma luz de fundo, né, a famosa luz de fundo que a gente vê em alguns documentários, a gente ouve nas aulas e tal. E essa luz de fundo, ela passou a iluminar o interior dessas nuvens de gás e poeira, né. É como se a supernova tivesse acendido uma lanterna cósmica para nós, Rodrigo. É Bonito, só bonito, poesia, bonito. só poesia, cara. Astronomia é muito poético, né. Eu acho que a astronomia é uma poesia, né. Pô, canta cada coisa bonita que traz, assim, numa certa harmonia que o Johannes Kepler traz pra gente, né, a harmonia dos mundos. Uhum. Que faz, assim, tem toda uma conexão e com esses novos equipamentos a gente vê que cada vez mais os nossos antigos estavam certos sobre suas hipóteses, sobre suas teorias, e cada vez a gente se encanta mais, né. E dá para saber, assim,
se, né, com imagens assim a gente vai ter, de repente, mapas, vai ter coisas mais fascinantes ainda do universo? Das leituras que eu fiz dessas novas descobertas aí do James Webb, a compreensão que eu tive foi de que tá tendo um clima de animação entre os astrônomos, o pessoal da academia. Essas imagens aí, os astrônomos podem até começar a construir alguns mapas tridimensionais do meio interestelar, né, o que fa e agora com dados, né, o que torna a coisa muito, muito mais interessante. E o que vai ajudar a entender, né, a as estruturas, como essas estruturas se formam e elas se desenvolvem, né. Além disso, né, a galera da academia pretende, né, busca, né, espera conseguir desvendar com um maior nível de detalhe sobre como o gás interestelar perde o seu campo magnético, né, que é um processo muito, muito essencial na formação das estrelas, né. É como se o James Webb tivesse nos dado aí uma nova lente, né, fazendo um jogo de palavras aí, né, uma nova lente para observar o universo, né. Então a gente está só começando com essas possibilidades, né. O James Webb é muito recente, né, cara. Enquanto o Hubble aí tá há anos, décadas, né, o James Webb é muito novo, né, esse novo laboratório espacial que a gente tem disponível, né. É um investimento que tem mostrado resultado, né, toda a espera que ele que causou aí os detalhamentos técnicos, né, foi muito difícil de construir o James Webb, e parece que ele está correspondendo, né, acho que o investimento, a espera, tudo valeu a pena, né, a gente está tendo cada vez uma compreensão muito maior do universo, né. E pensar que isso é só o começo, né, a gente mal pode esperar o que mais se vê aí, pelo menos nos próximos 10 anos. E se a gente pensar no ad infinitum aí, né, ou até onde esse telescópio vai estar disponível para uso, a tendência é o negócio escalonar para muitas descobertas, cara, é muito, muito interessante de ver. Eu estava lembrando aqui que o James Webb ele foi lançado dia 25 de dezembro, né, Natal, um presente aí Olha de só, Natal para toda a humanidade, né, de que ano que foi, Rodrigo? 2021. 2021, 4 anos, cara, menos de 4 anos. Menos Pô, de 4 anos, né, ele vai isso. começar a operar ali, ele vai cair num dos pontos de Lagrange ali, Uhum. provavelmente 2022, né, e fora que temos aí que ajeitar toda a casa, né, para poder começar a fotografar, e ele já está dando resultado, é um aparato tecnológico, assim, que transcende qualquer expectativa que tinha sobre ele. E essa observação desses nós magnéticos, dos ecos de luz, é só uma descoberta, só uma descoberta. Tem um banco de dados gigantesco, né, que o James Webb disponibiliza quase que diariamente para toda a comunidade acadêmica, para quem quiser ver e, enfim, é só mais um instrumento de tantos que a astronomia nos disponibiliza aí para a gente conseguir ver o universo com um nível de detalhes maior.